Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Que o Senhor abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos pela nossa terceira aula. Como ser guiado. Mas como ser guiado por quem? Ou por quê? Como ser guiado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito Santo. Estamos estudando sobre isso. E eu fico imensamente feliz de saber que você está assistindo a aula, está participando, está se alimentando da palavra do Senhor. E na última aula, na aula número 2, nós falamos sobre como Deus guiava o homem na antiga aliança. Lembra? Nós falamos do rei, do profeta e do sacerdote. E hoje eu quero falar algo muito importante também em relação, que tem a ver com a nossa aula, que é algumas coisas, claro. E quero começar falando sobre os sinais que nós pedimos a Deus. Gente, precisamos tomar muito cuidado em relação aos sinais, certo? Às vezes nós oramos, abrimos a nossa boca e dizemos: Deus, me dá um sinal, sei lá, que se feche a janela. Eu já fiz muito isso, que se feche a janela do quarto, é que eu recebo uma ligação. A questão que eu quero falar aqui, trazendo o exemplo aqui de Gideão, né, de que ele pediu um sinal a Deus, é que hoje, nos dias de hoje, e até nesse tempo, poderia ser muito perigoso pedir a Deus alguns sinais para trazer confirmação e certeza daquilo que nós estamos precisando ouvir da parte de Deus. Então eu quero trazer aqui um texto que está em Juízes, tá? Juízes capítulo 6, versículo 36 ao 38. Ok? No Antigo Testamento era muito comum que os homens pedissem sinais para que eles pudessem identificar a vontade de Deus. Tá certo? Era uma forma, queridos, em que eles procuravam, ou até eu e você temos feito isso, procuramos fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Mas o ponto é que nós precisamos tomar muito cuidado com os sinais que nós pedimos a Deus. Ou que tipo de sinais nós pedimos a Deus. Podemos ser sim guiados pelo Espírito através de alguns sinais, mas precisamos nos atentar para algumas coisas. Diz assim a palavra de Deus: disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como dizeste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como dizeste. Assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho delas, espremeu uma taça cheia d'água. Tá certo? Então, o que aconteceu com Gideão? Gideão estava de alguma forma querendo fazer a vontade de Deus em relação a esse assunto, né? Dele ver o livramento de Israel através da vida dele. Só que a gente analisa algumas coisas aqui. Na verdade, Deus precisou convencer Gideão algumas vezes. Se você vai ler a história, Deus precisou convencer Gideão algumas vezes para que ele viesse cumprir o propósito dele. Então, muitas vezes, quando nós pedimos sinais de uma forma bem aberta, assim, em oração, proclamando, declarando, precisamos tomar cuidado, porque podemos estar sendo guiados pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, né? E isso não é o que Deus quer da nossa vida. Amém? Deus não quer isso. Deus não quer que a gente viva dessa forma. Então, existe, queridos, uma forma de que nós podemos ser guiados por Deus. Vamos falar aqui mais adiante. Existe uma forma de nós poder receber a confirmação de Deus, mas de uma outra forma mais prática, mais segura, mais eficiente. E pedir sinais a Deus dessa forma que Gideão fez, não está muito em conformidade com a vontade do Senhor. Amém? Vamos avançando aqui, porque quando nós, queridos, fazemos uma declaração e abrimos
a vontade de Deus que nós desejamos, a gente precisa entender que o inimigo também está atento a esse tipo de situações. Então, hoje nós entendemos de que Deus fala no nosso espírito, no nosso coração. E é aqui onde nós temos que ter a certeza, né, de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Um conselho: algumas orações, muitas vezes eu não faço falando. Algumas orações eu faço no meu espírito, falo com Deus, claro, fecho meus olhos e faço a Deus uma oração, que é alguma coisa importante, que eu preciso de uma resposta de Deus, que Deus confirme meu coração, porque eu sei que o inimigo pode vir para confundir também quando nós proclamamos, pedimos algo a Deus. E muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo pode ser que não esteja conforme, ou não esteja 100% de acordo com a vontade do Senhor. Ok, queridos? Vamos avançando. A palavra de Deus diz, eu quero ler aqui Coríntios, a palavra de Deus diz que o Senhor sonda todas as coisas. Segundo Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O Espírito Santo tem a função de chegar ao teu coração, ao teu espírito do homem. Mas o diabo, o inimigo, o príncipe desse século, ele vem para cegar o entendimento das pessoas, para que elas não enxerguem a vontade de Deus. Então por isso que é muito importante essa matéria de como eu e você podemos ser guiados pelo Espírito. Vamos aprender algumas coisas muito práticas no dia de hoje. Amém? Eu vou ler aqui mais um versículo, 2 Coríntios 2, versículo 10 ao 12. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, antes mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só, devemos lembrar que o Espírito do homem, queridos, é a lâmpada do Senhor. Então, o nosso espírito, aprendemos isso na aula passada, é a lâmpada do Senhor. O que quer dizer isso? Para que serve uma lâmpada? Uma lâmpada serve para ver, né? Para conduzir e para a gente ir pelos caminhos corretos. Então, aqui que a Bíblia está dizendo aqui, em resumidas contas, é que nós não precisamos de objetos para sermos guiados pelo Espírito Santo. Precisamos entender que o Senhor vai falar com a gente aqui no nosso interior. Vamos avançando mais um pouquinho, que a gente vai juntando aqui as peças. Como é que Deus guiava o homem na nova aliança? Deus guiava o homem na nova aliança. Como que Deus guia, perdão, não guiava, guia ainda nos dias de hoje. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não está dizendo assim, não disse de jeito nenhum, todos os que são guiados de Deus são filhos dos profetas. De jeito nenhum. Quem é filho de Deus, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Pode sim. Então, queridos, a maneira primária, fundamental, principal, o alicerce, né, queridos, de entendimento, de sermos guiados pelo Espírito, chama-se Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é de fundamental importância para entender essa questão de sermos guiados pelo Espírito Santo. Olha só o que diz Salmo 119, versículo 5. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que interessante. Quando nós falamos aqui que lâmpada para os meus pés, está falando sobre o local, né, onde meus pés vão pisar. Está falando do presente, do agora. E luz para os meus caminhos, fala de um local onde meus pés hão de andar, por onde eu hei de pisar.
Então a palavra de Deus, queridos, ela é inspirada por Deus para nos conduzir, para nos guiar. Por isso é importante, às vezes nós pregamos, ensinamos, dizemos, gente, vocês precisam meditar na Escritura, precisa meditar na palavra. Tem coisas que talvez numa pregação minha, de algum pastor, algum ministro que você vai ouvir, talvez você não consiga receber ou ouvir tudo que Deus tem para você, ou de repente não vai ser falado tudo o que você precisa ouvir, mas na sua intimidade, na sua casa, no momento com Deus, você vai receber a direção do Senhor para a sua vida. Claro, é uma linguagem. É assim como nós criamos nossos filhos, nós vamos falando, e os filhos no começo são bebezinhos, são pequenos, vamos entendendo, vão começando a aprender a reconhecer a voz, aí começa a atender os comandos do pai, da mãe, até que chega um ponto que isso já vira um relacionamento. É assim a vida com Deus, então não se preocupe, é assim que a gente vai começando a ouvir, a aprender, a conhecer e ouvir a voz do Senhor de diversas formas. Tá? Então, queridos, tudo foi inspirado, a palavra de Deus foi inspirada por Ele. Isso está em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra, para toda boa obra. Amém, queridos? Então a palavra de Deus, ela também é uma guia, ela também nos orienta. Não é somente ouvir a voz de um profeta dizendo que eu tenho que fazer. Na própria palavra de Deus vamos aprendendo a ser guiados por Ele, vai nos ensinando e a gente vai entendendo, né, qual é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Amém, irmãos do seminário? Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas se deixam levar. Ah, fulano A falou isso, fulano B falou isso, então eu não sei o que eu faço. Vá para o seu lugar secreto. Lembra que estávamos pregando nos cultos? E ali o Espírito Santo, e eu garanto para você que o Espírito Santo há de falar com você. Ok? Então, queridos, a Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus para nós. Então nossa vida deve estar baseada nas Escrituras. Não é no que o pastor Marcelo está dizendo. Eu posso dar uma orientação, posso dar uma luz, mas você tem acesso à palavra. Então nossa vida deve estar fundamentada nas Escrituras. Por aí que nós somos guiados pelo Senhor. Para quê? Para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Algo importante. Nós temos a palavra de Deus então como base, como alicerce, para entender como Deus nos guia de diferentes formas. Como Deus pode testificar o nosso espírito, como nós podemos entender a vontade de Deus e por que caminho nós devemos prosseguir. Eu sei que isso é algo muito difícil para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que no final dessa aula, dessa matéria, você vai estar ciente e pronto para ser guiado ainda mais, de uma forma mais apurada pelo Espírito de Deus. Tenha calma, que esse é um processo. Aqui nós estamos trazendo teologia, estamos trazendo teoria, estamos trazendo ensino, mas a experiência, a vivência ainda é muito melhor do que tudo que você está ouvindo nesse momento, tá bom? Isso vai acontecer com o tempo, tá? Então, queridos, é importante que o Espírito Santo, ele vem testemunhar no nosso interior, que diz em Romanos, vamos ler Eclesiastes 8:5, perdão. Eclesiastes 8:5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. A importância da palavra novamente. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O tempo e o modo. Vamos ver agora Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Tá? É como sentir uma intuição, né? É uma percepção, é algo que a gente fala, eu sinto, estou sentindo aqui dentro, né? Eu sinto aqui, é como se fosse um freio, uma luz vermelha. É algo que realmente é um sinal de parada. Então algo realmente vai falar ao nosso coração
né? É como se fosse um sentimento que vem, uma impressão. Então aí isso é o testificar do Espírito Santo no nosso interior, tá certo? Então o testificar do Espírito Santo no nosso espírito é tão sobrenatural como ter um sonho, como ter uma revelação, como alguém te dá uma palavra que talvez a pessoa não sabe nada da sua vida, mas se ela está liberando uma palavra sobre ti, você sabe que ali o Espírito Santo está falando com você. Você sente, né? Você sente isso. Então, eu resumo e pego a ideia do pastor Luciano Subirá, que uma vez ele falou o seguinte, para tentar resumir o testemunho interior, né? Ele diz assim: eu sei, porque sei, e porque sei, eu tenho convicção e eu sei que Deus está falando comigo. Assim como uma vez a gente tem impressão, a gente está passando por algum lugar, de repente vê algumas pessoas um pouco agitadas, dá aquela sensação que vai ser assaltado, parece que alguma coisa vai acontecer. Essas são as impressões, essas são o testemunho do Espírito no teu espírito dentro de você. Tá? Percebendo no Espírito o Senhor Jesus e o testemunho interior, aqui é chamado de impressão, com uma sensação, uma impressão. Vamos ler aqui Marcos 2,8, olha o que diz aqui, ó. E Jesus percebendo logo por seu Espírito que eles arrazoavam, diz-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Ó, aquele sentimento. Outra impressão no Espírito, João 11,33. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Novamente algo dentro do Espírito. Falando que o Senhor Jesus e o testemunho, temos ele como prova, né? Mas olha o que aconteceu também com Jesus. Ele também se turbou, se agitou-se no espírito. Olha o que disse João 13:21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Ele teve a sensação lá dentro. Acredito que as irmãs, as mulheres podem, talvez tenha esse sentido, né, ou esse sentimento mais apurado do que os homens, né? Acredito que sim, tem uma percepção mais apurada das coisas, mas isso aqui é aberto para todos, tá bom? O apóstolo Paulo também fala sobre o testemunho interior. Ele traz um exemplo, assim como nós lemos aqui de Jesus. Olha o que o Paulo disse, o que aconteceu com Paulo em Atos 17:16. Olha o que aconteceu. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Outra coisa que aconteceu com Paulo, Atos 19:21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acácia, considerando, depois de haver estado ali, importante-me ver também Roma. Então ele sentiu, sabe aquela sensação, pai, quer saber, eu vou fazer, estou sentindo. É assim que o Espírito também fala. Isso é o testemunho interior, é a impressão, aquela sensação lá dentro, que só você sabe, porque sabe que é desse jeito. Tá certo? Então é muito importante. Paulo não estava dizendo, vejo, ele não disse que ele estava vendo, ele não disse que estava tendo uma revelação, né? Ele disse o quê? Que sentiu no seu espírito uma impressão, rapaz, quer saber? Eu vou para Jerusalém e depois eu vou passar em Roma. Isso era o Espírito Santo movendo, testificando no espírito dele. Não escutou uma voz, não houve profecia, mas lá dentro ele sentiu. Como é que se chama isso, irmãos? Testemunho interior, tá certo? A impressão. Hoje quem está me acompanhando é o Davizinho, ele está aqui pertinho de mim, participando da aula um pouquinho, tá bom? Belezinha, Davi? Tudo bom? Outra coisa importante que também nos ajuda a ser guiados pelo Espírito chama-se paz. Guiados pela paz. Eu vou deixar alguns textos aqui para vocês lerem aí em casa, tá bom? Colossenses 3, 12 ao 15, tá? Isaías
55, do 9 ao 12, tá bom? Esses textos falam sobre a paz, tá certo, irmãos? Então a paz, ela é muito importante no nosso coração. A Bíblia diz que a paz, o árbitro, é o juiz do nosso coração. Então quer ser guiado pelo Espírito, irmãos, baseado na palavra como alicerce, sentindo a impressão aqui no teu espírito, a paz é o sinal de que Deus está naquilo ali. Ou para você avançar, ou para você esperar, ou para você recuar. Uma coisa importante que ser chamada de consciência na palavra de Deus. Romanos 9:1, uma outra forma de ser guiado pelo Espírito. Já falamos aqui, irmãos, falamos aqui hoje do testemunho interior, né? Falamos também da paz, eu citei um exemplo bem prático. E agora eu vou falar sobre consciência, como uma forma de também ser guiado pelo Espírito. Romanos 9:1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tá certo? Então, uma outra forma de Deus nos guiar por meio da voz interior, né, que Paulo está falando do homem espiritual. É uma voz, querido, que é suave e tranquila, mas que nós podemos chamar de consciência. Né? A consciência, ela é justa, a consciência, ela é verdadeira, a consciência, ela, muitas vezes, ela vai de encontro até as nossas vontades. Tá bom? Então, resumindo, a voz do Espírito é a consciência, o Espírito humano. A voz da alma é a razão. E a voz do corpo são os sentimentos. Então, a consciência, gente, poderia ser um guia muito seguro para também sermos guiados pelo Espírito Santo. Ok? Isso acontece, irmãos, para nós que temos recebido um coração. Eu estou falando da consciência, que realmente é muito real. Eu conheço pessoas que fizeram coisas erradas e não tiveram uma consciência de repente, de arrependimento. Pessoas que fizeram mal e dizem, não, ele merecia o mal, então eu fiz. Isso, queridos, não é ser guiado pela consciência baseada no Espírito, como Paulo disse, no Espírito de Deus. Então, a consciência, ela só pode nos guiar quando nós estamos conectados, temos nascido de novo, para a glória do Senhor. Olha só o texto que diz aqui, que eu já li para vocês. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis meus juízos e observeis. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Amém, queridos? Então é importante entender que a consciência também é um guia seguro para nós. Mas, pastor Marcelo, como é que eu posso ser guiado pelo Espírito? A partir de que perspectiva? A perspectiva do novo nascimento. Tem que nascer de novo, entregar sua vida para Jesus, como está aqui em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, o jeito que você fez, tudo novo. 1 João 3,21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Uma coisa importante, eu já vou aqui caminhando para o final. Importante entender que se o nosso coração não nos condena, também é um sinal de sermos guiados pelo Espírito. Ou se o coração está condenando, ou se o coração não está condenando. Mas se há algo aqui dentro, no teu coração, quando a Bíblia fala de coração, se refere ao homem na sua totalidade. Mas se você sente no seu coração, rapaz, eu acho que eu estou errado, isso também é uma forma de o Espírito Santo nos guiar. Aonde que eu encontro isso, pastor Marcelo? João 16, de 7 ao 9. Mas eu vos digo, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, convencerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Tá certo? E sobre o coração, está em 1 João 3, 20 e 21.
Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então atenção a que o coração está gritando. Isso também é uma forma de sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém? E Paulo, na sua voz interior, falando do coração, da consciência, nós também temos a voz do Espírito, para eu finalizar aqui hoje. Deus nos guia pelo testemunho interior, que é uma intuição, que é uma impressão. Também nos guia através da paz, nossa consciência. E tudo isso, querido, é a voz do Espírito trabalhando nas diversas áreas, das diversas formas da nossa vida, de nos conduzir, Então precisamos tomar esse cuidado. Várias vezes eu tenho me deparado com situações, eu e a Raquel, por exemplo, às vezes começamos a conversar, eu estou com alguma impressão dentro de mim, ela também está com impressão, nós começamos a conversar e a gente vai entendendo que Deus está trabalhando, Deus está se movendo naquilo que nós estamos conversando para tentar achar alguma resposta. Então é muito importante, porque para sermos guiados pelo Espírito Santo, precisamos olhar para dentro. Tá bom, gente? Que o Senhor abençoe vocês, que tenham uma boa semana e não se esqueçam de assistir novamente esse vídeo para que você possa ouvir os textos, ler os textos, falar e tentar ouvir novamente aquilo que você aprendeu nesse vídeo para que ele possa se fixar e alicerçar no seu coração. Tá bom? Um grande abraço, o Senhor abençoe. Obrigado, Davi, e até a próxima. Paz do Senhor, e o Senhor te abençoe e te guarde.